Nesse vídeo você vai aprender exercícios para aliviar uma dor que parece dor ciática, mas não é. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Alexandre Mota, sou fisioterapeuta, osteopata e é muito bom ter você aqui. Dá uma olhada nessa pergunta. O Neto perguntou: eu não tenho dor, tenho incômodo no glúteo esquerdo, quadril e atrás da coxa também, como queimação e desconforto há muitos anos. O que pode ser? Infelizmente, boa parte das pessoas e até muitos profissionais de saúde, quando você chega dizendo que está com a dor, desconforto, a queimação atrás da perna, no glúteo, que desce para a coxa, desce para o quadril, as pessoas já tendem a pensar é ciático. Só que não é, tem um monte de outras coisas que pode estar acontecendo com o teu corpo e que causa essa dor que parece um pouco com ciático. E uma dessas causas de dor você vai aprender nesse vídeo agora, que são os músculos isquiotibiais, os músculos de trás da coxa. Nessa imagem aqui você está vendo a região onde pode aparecer essa dor inespecífica, uma dor espalhada, que parece queimação e que está aí quase o tempo todo, às vezes melhora e às vezes piora. E o que acontece é que por conta dos desequilíbrios do corpo, esses músculos da parte de trás da coxa, os isquiotibiais, eles começam a acumular tensão. E isso causa pontos de dor, pontos doloridos, pontos sensíveis, pontos gatilhos até, e causa o que a gente chama de dor miofacial. E caso você ainda esteja na dúvida, será que eu tenho isso? Será que meu problema é mesmo ciático? Eu já gravei um vídeo mostrando um teste simples para saber se a dor que você está sentindo é do nervo ciático ou não. Estou deixando esse vídeo aqui no card para você assistir depois. E antes do exercício, lembra de deixar tua dúvida, tua pergunta aqui embaixo nos comentários, que eu posso responder, ou talvez gravar um vídeo respondendo a tua pergunta. E lembra que você precisa estar inscrito no canal e ter ativado o sininho e todas as notificações para o YouTube te avisar toda vez que tiver vídeo novo. O primeiro exercício é um alongamento clássico, mas que tem muita gente que faz errado. Então você vai fazer junto comigo para você sentir no teu corpo o que é que vai acontecer, combinado? Você vai ficar em pé. Deixa eu afastar aqui, você está me vendo? Pronto. Está vendo meu corpo inteiro. Esse alongamento é simplesmente você inclinar para frente. Ou seja, se o músculo está aqui atrás, quando você inclina para frente, você estica, você alonga esse músculo. Só que muita gente faz errado. O que a gente costuma fazer para alongar esses músculos de trás da perna? A gente enrola a coluna e deixa o corpo cair com os joelhos esticados. Vamos lá fazer um passo a passo. Você vai fazer junto comigo, não esquece. Primeira coisa, deixa os pés na largura dos ombros. Tem muita gente que começa a fazer esse alongamento com os pés muito juntos, ou então separa demais. Coloca mais ou menos na largura dos ombros. Segunda coisa, você vai destravar os joelhos. Não é dobrar os joelhos como se fosse sentar numa cadeira, por exemplo. Você simplesmente destrava os joelhos. Quando você destrava, você tira a atenção do próprio nervo ciático e de outros músculos que passam também por trás da perna. Dobrou os joelhos. E aí você vai inclinar para frente como se tivesse engolido um cabo de vassoura. O quê? Como? É como se a coluna não dobrasse. Ou então lembra do banco do carro, que você vai regular a inclinação do banco. O banco ele desce inteiro. É, tá bom. Então imagina que você está aqui, ó, mexendo na inclinação do banco, inclinando o banco para frente. Você vai evitar que a tua coluna faça um C. Tenta descer na mesma posição que você está em pé, tenta descer com a coluna. O que vai dobrar é o bumbum, é o quadril, tá certo? Então vai descendo como se fosse jogando o bumbum para trás. Vai chegar uma hora que você vai sentir alongar atrás da coxa. Presta atenção que eu tô falando alongar. Você não vai sentir dor. O objetivo é você descer devagarinho, escutando o teu corpo, até onde você sentir o alongamento. Não é sentir dor, tá bom? A gente vai ficar aqui durante 15 segundos. Ou mais perto que você conseguir disso. Vai devagarinho, sentiu alongar? Espera, respira e escuta teu corpo. Se começar a doer, começar a dar dormência, formigamento na perna, você volta, espera a dor, o formigamento, a dormência passarem e volta para completar os 15 segundos. Você vai fazer 3 séries de 15 segundos. E eu quero saber o que você sentiu depois desse exercício, hein? Deixa aqui nos comentários. E caso você tenha sentido dor ou não tenha conseguido fazer esse exercício direito, deixa eu mostrar uma outra forma de você fazer. Você vai segurar aqui, ó, no encosto de uma cadeira, pés na largura dos ombros, destrava o joelho, apoia a mão aqui na cadeira e vai descendo. Lembra que a coluna é como se fosse o banco do carro, a coluna não faz um C. E deixa a cadeira ir para frente. Você vai chegar ao ponto
onde você vai sentir o alongamento e você fica aqui com a ajuda da cadeira. O primeiro exercício é um alongamento simples, onde você alonga e mantém e espera pelo menos 15 segundos. Agora, no segundo exercício, eu vou te mostrar uma forma diferente para você aliviar a tensão desses músculos. Vem aqui comigo, também vai ser em pé. E você vai precisar de uma cadeira, ou se você achar que fique muito alto para você, você usa um banquinho, uma escada, alguma coisa onde você simplesmente possa apoiar a perna. Ficar nessa posição com os dedos apontando para o teto, sem doer, sem puxar demais aqui atrás da perna. Se você está usando a cadeira e está puxando demais, usa uma coisinha mais baixa, tá bom? Então você vai fazer isso aqui, ó. Dedos para o teto. Tenta manter a posição da tua coluna. Contrai um pouquinho o abdômen, tenta manter aquela sensação de crescimento, como se fosse tocar o topo da cabeça no teto. E você vai fazer um pouquinho de força, como se quisesse puxar a cadeira para você. Como se quisesse fazer, ó, esse movimento aqui, ó, dobrar simplesmente o joelho. Puxa um pouquinho, descansa. Puxa de novo. 1, 2, 3... Descansa, de novo, puxa, 1, 2, 3. Aqui a gente fez uma série de 3 forças, né? 3 vezes que você tenta dobrar o teu joelho como se fosse, ó, eu vou exagerar, tá? Ó, como se fosse puxar a cadeira para você. Então, repetindo, são 3 séries de 3 forças. É importante, entre uma série e outra, você tirar a perna, caminhar um pouquinho, para dar um descanso para os teus músculos, tá bom? Você volta lá, talvez nessa segunda série você já consiga esticar um pouquinho mais a perna, talvez seja mais fácil para você, porque o músculo já está sentindo esse relaxamento. Vamos só repetir, fazer a segunda série para você entender direitinho como é o movimento. Contrai o abdômen, cresce como se fosse tocar o topo da cabeça no teto, não deixa o quadril, o bumbum entrar para dentro e nem rodar. Mantenha a posição, dedos para o teto, empurra como se fosse dobrar a coxa, como se fosse empurrando o calcanhar na cadeira. 2, 3, descansou. Mais uma vez, força. 1, 2, 3, descansa. De novo, força. 1, 2, 3, descansa. E lembra que o objetivo aqui é a gente ajudar a maior quantidade de pessoas que a gente puder. Se algum exercício te ajudou, compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 pessoas. E se você não conhecer ninguém que tem uma dor parecida com a tua, deixa teu like aqui que o próprio YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Entendeu? Você pode ajudar compartilhando ou dando like aqui no vídeo, ou então as 2 coisas ao mesmo tempo. Esse exercício é um dos melhores que eu conheço para aliviar a tensão atrás da coxa, nos músculos de trás da coxa, nos músculos isquiotibiais. Você vai precisar sentar em um lugar alto que a perna fique livre, não fique batendo no chão, então talvez a cadeira não seja o melhor local para você fazer isso, a não ser que você consiga levantar e elevar ela um pouco. Você pode sentar na beira da cama, por exemplo. Eu costumo chamar esse exercício de 3 em 1 e você vai já entender o porquê. Você vai precisar de uma bolinha, como essas aqui que você encontra em qualquer farmácia. Alexandre, eu não tenho dessas bolas aí em casa. Mas não precisa ser igual a essa. Você pode usar uma bolinha de tênis, por exemplo. Ou se não tiver bolinha de jeito nenhum, pode até usar a mão. Você vai colocar essa bolinha aqui atrás da coxa. Eu aconselho que você antes aperte um pouquinho aqui atrás da coxa, ver se encontra algum ponto mais sensível, mais dolorido. E coloca a bolinha exatamente nesse ponto mais sensível. E deixa a perna relaxar por cima. O que você vai fazer é, coloca a mão aqui em cima, em cima da coxa, mais perto do quadril, e coloca um pouquinho de força. Essa mão aqui vai servir para você dosar o peso, dosar a pressão que a bola está fazendo na tua coxa. Você vai colocar uma pressão que a dor fique o mais leve possível. Não quero que você sinta dor. Então você já calibrou essa pressão, estica o joelho com os dedos apontando para o teto, até onde ficar confortável para você e mantenha essa posição por 15 segundos. E eu chamo esse exercício de 3 em 1 porque a gente está usando 3 estratégias no mesmo exercício. Primeiro, a gente está usando a pressão da bolinha num ponto dolorido. Segundo, a gente está fazendo uma espécie de liberação miofacial porque a bolinha está segurando a pele. E terceiro, a gente está contraindo o músculo que faz o contrário
do que os músculos de trás da coxa. Ou seja, eu estou contraindo os músculos da frente da coxa e os músculos de trás relaxam. Isso acontece como mágica no corpo da gente. Inclusive, essa mão aqui em cima serve para você ver o músculo aqui da frente da coxa contraindo, para você sentir. E eu já mostrei outras formas de melhorar o equilíbrio entre os músculos da frente e de trás da coxa em outro vídeo. Eu estou deixando ele aqui no card para você assistir depois. E lembrando que você pode trabalhar 2, 3 pontos doloridos em cada perna. E é importante você trabalhar as duas pernas por questão de equilíbrio. Tem outro músculo que também causa uma dor parecida com o ciático. Eu falei sobre ele nesse vídeo aqui em cima, é só clicar e assistir. Aqui embaixo tem uma playlist inteira falando sobre nervo ciático. Se o vídeo tá lá, ele pode ajudar quem tem dor no ciático. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!